Sejam todos muito bem-vindos. Hoje a gente vai fazer um bate-papo bem legal aí, um negócio diferente do habitual. Antes de mais nada, eu já quero fazer um comentário aqui. O nosso convidado de hoje, que é o Virgínio, ele tem uma filhinha recém-nascida. Acho que não deve ter nem um mês. E aí o que aconteceu? Ela tá com muita cólica, menina, e ele me ligou aqui desesperado. Ele, mano, a menina não para de chorar. E a gente tem o nosso bate-papo, o nosso encontro. Eu falei, puxa, me esquece, mano. Pelo amor de Deus, leva a menina lá no hospital. Então a gente vai fazer um bate-papo aí. Eu vou passar algumas informações para você. Vou passar uma parte do conteúdo aqui, algumas experiências que a gente passa. E eu vou chamar alguns outros convidados aí, certo? Até aí o Isaac também, se marcar até o Isaac entra aí. Topa aí, Isaac, entrar? Falar um pouquinho aí das experiências aí que você vem tendo aí. Esse aí tem coisa para passar, né? Graças a Deus muitas coisas aí têm acontecido, certo, meus amigos? Vamos chegando aí, ó. Fileto Autocar, seja muito bem-vindo, muito boa noite, meu amigo. Vamos que vamos, certo? Então aqui, ó, tem o pessoal aqui do YouTube também, sejam todos muito bem-vindos. Tem no Facebook. Aconteceu um imprevisto hoje com o nosso convidado, mas não vai faltar conteúdo não, certo? Não pode faltar de maneira nenhuma aí. Eu vou iniciar com um assunto aqui extremamente importante, que eu sei que deve ser, acho que de muita valia aí para dono de oficina. Vamos falar um pouquinho sobre contratação de colaborador, certo? Eu vou fazer uma passagem rápida, depois a gente entra com uns 2 ou 3 convidados aí que a gente chamou meio de em cima da hora aí, eu sei que eles vão poder. Ô Ellen, ó, eu vi que você entrou aí, deixa eu ver se... E tamo aqui, ó, a gente tem uma galera legal aqui pelo YouTube. Então vamos lá. Vamos dar sequência. Ô Ellen, ó, eu vi que você tá aí na live. Dá um toque pro Isaac aí, vê se ele aparece aí rapidinho. Aí eu faço um bate-papo. 5 minutinhos aí, tá bom? Vou tomar minha água aqui. Então vamos lá, meus amigos. Não vamos perder tempo, não. Antes de mais nada, eu preciso passar uma informação muito importante para vocês. Olha, ó. O Benayon falou, ó, funcionário não é fácil. Ó, isso daí é uma das coisas que eu mais escuto. Mas eu vou trazer pelo menos um start aqui para vocês. Antes de mais nada aqui, vamos dando um início aqui num bate-papo bem legal. Aí, valeu, Ellen, muito obrigado. Deixa não entra você também, né, meu? Você tá lá envolvida com a oficina, né? Por que não, né? Então vamos lá, ó. Como de costume, né? Opa, maravilha, sejam todos muito bem-vindos. A gente já tá vivendo um momento todo especial aí, né? A primeira aula aí da jornada resgate da oficina mecânica já foi liberado hoje. Eu não sei se vocês aí já assistiram ou já tiveram acesso. Se você ainda não assistiu, no link da bio aqui do Instagram, só você clicar lá, você já vai assistir a primeira aula que está sendo liberado, certo, meus amigos? Não deixa não, né? Não deixa de assistir não, certo? Então o pessoal tá entrando aí. Vou fazer aqui uma entrada rápida. Já percebi que o Diego entrou aí, que eu vou chamar ele para fazer um bate-papo aí. Aí tem o Mate também, tem o Isaac, né? Tem o Marcos Águila, que eu convidei ele também para a gente fazer um bate-papo rápido. A gente vai no extremo, a gente vai. O Marcos, da última turma, da Mecânica da Mente, e o Mate e o Diego, praticamente a primeira edição. E eu vou contar aí um negócio bem interessante. Mas vamos só fazer uma explanada aqui rápida sobre contratação, porque eu vi que teve aí alguns dos amigos aí que se interessaram muito por conta disso daí, tá? Então o que eu vou dizer para vocês? Eu já vou pegar o gancho aqui do que o Benayon falou. Meu, contratação é um negócio muito complicado, sem dúvida nenhuma. Eu vou falar quais são os princípios e os pensamentos para vocês que estão aqui, ó, no YouTube. Se quiser mandar pergunta aí, fica à vontade, tá bom? Uma das coisas assim mais importantes
dentro da oficina mecânica é o que? Nós precisamos colocar na nossa mente o que? É necessário montar um time. Todos nós precisamos ter um time dentro da nossa oficina mecânica. O time, ele vai criar aí uma força tão grande para que você possa potencializar e aplicar muitas coisas que é necessário dentro da oficina mecânica, dentro da empresa. Então é extremamente interessante. Quais são os princípios das contratações? Eu vou falar uma das coisas que eu mais escuto. Deixa eu só fazer um negócio aqui antes, rapidinho. Ô Duda, só vê ali, ó. Fala pra sua mãe mandar o link do StreamYard pro Diego. Não, mas tá aqui no telefone, tá? Manda da mamãe pro Diego o link do StreamYard. Então vamos lá. Para você potencializar a sua oficina, é extremamente importante você fazer o quê? Você simplesmente ter na cabeça que você tem que montar um time. O que vai acontecer? Eduardo, tá difícil de encontrar profissional. Eduardo, tá difícil de encontrar pessoas para trabalhar. Então assim, vamos partir de um princípio. Eu vou explicar para vocês qual é o princípio que o Eduardo e a Roberta têm da Tagma. O nosso princípio é o seguinte: da mesma maneira que Deus, ele criou o ser humano para quê? Para se relacionar. E quando ele cria para se relacionar, ele automaticamente é onde ele cria o ser humano. Quando ele cria o ser humano, você vê que ao longo da história sempre teve diversos problemas com a humanidade. Mas mesmo assim, Deus não deixou de acreditar no ser humano. Tanto que até hoje ele cuida muito de nós, sem dúvida nenhuma. Quando a gente chega ali na divisão do Antigo Testamento para o Novo Testamento, vem Jesus para a Terra. E o que acontece? Para poder cumprir aquilo que era necessário ter na Terra, automaticamente, Jesus começa a recrutar os discípulos. E assim, ele não chegou, olha só, vão entendendo, pelo amor de Deus, aí o conceito, e vocês vão mudar a mentalidade de vocês e começar a trabalhar. Jesus, ele poderia muito bem pegar só os feras da época. Na época de Cristo, se você for analisar, os fariseus são dos caras mais estudiosos, principalmente do Antigo Testamento. Ô Diego, rapidinho aí, eu já convido você aí. Deixa eu só finalizar esse ponto aqui. Então o que acontece? Ele poderia pegar muito dos fariseus, estudiosos, homens altamente capacitados na palavra, para quê? Para dar sequência no trabalho que ele veio para fazer na terra. E aí, só que acontece? Ele vai lá e seleciona os 12. Só que dos 12 não tem só gente boa, não tem só aquelas pessoas que assim são os craques, não, simplesmente ele pega e treina eles. Então olha só, ele pega e treina os discípulos. Eduardo, em que momento ele treina os discípulos? Simplesmente, se você for analisar ali em Mateus capítulo 5, que fala do Sermão da Montanha, os discípulos já seguindo ele, começou uma grande multidão, ele senta no monte e ele começa a ensinar os discípulos. Ele começa a trazer os ensinamentos, como é que era para ser ali a parte dos ensinamentos, né, segundo a vontade de Deus na terra. Só que tinha as outras pessoas e ele começou a treinar todo mundo. Só que deixa bem claro dentro da palavra de Deus o quê? Que dentre essas pessoas, como não eram pessoas capacitadas e ele estava treinando, ali tinha o quê? Tinha pessoas que simplesmente, né, estavam supostos a não concordar com o que ele estava falando. Parece alguma coisa diferente do que a gente vive no nosso dia a dia dentro da oficina mecânica? Será que às vezes assim, a gente pega colaboradores que às vezes não têm, né, a mesma forma de pensar que nós? Gente, peraí, deixa eu só fazer um negócio aqui. Aí o que acontece? Então ali a gente teve Pedro que negou Jesus 3 vezes. A gente teve Judas que simplesmente vendeu
Jesus, né, por um saco de moedas ali, para mostrar quem era ele, para que ele pudesse ser preso, porque ele estava trazendo. Então, se a gente trouxer para dentro da oficina mecânica, o que a gente vai fazer? A gente vai ter pessoas que às vezes não vai concordar com a gente, vai ter pessoas que às vezes ali vai ser contra algumas práticas que nós temos dentro da nossa oficina mecânica, mas a gente tem que ser fiel, única e exclusivamente o quê? Então, esse é o princípio que eu trago para dentro da Tagma para a questão de contratação. Hoje eu tenho um time vitorioso, eu tenho um time assim que veste a camisa muito forte. Eu era uma pessoa extremamente assim, que tinha um pensamento. Esse já é a primeira coisa que você tem que tirar da sua cabeça. O pensamento negativo de que você não vai conseguir encontrar colaboradores, de que você não vai conseguir montar um time. A mente ela é tão doida, e eu acredito muito no poder da atração, que se você ficar ditando essa regra para sua mente, você vai viver isso. Parece um negócio doido, mas é a pura realidade. Trilha um caminho na sua mente para ver se você não vai. Quando você simplesmente inventou de ser dono de uma oficina mecânica, você colocou na sua mente e você foi para cima e as coisas aconteceram. Então, de maneira nenhuma, você pode começar a trilhar um caminho totalmente diferente, o inverso daquilo que você quer. Quando caiu essa ficha para mim, eu automaticamente fiz o quê? Eu deixei de lado esse pensamento negativo e eu comecei a clamar todo dia: eu vou conseguir montar o time. Deus traz pessoas interessadas, e o mais incrível, ele não trouxe pessoas já prontas. Ele trouxe a Luana, que hoje é a nossa secretária, é um baita de um braço direito. Ela com alguns problemas do qual a gente conseguiu auxiliar, cuidar, treinar. Hoje ela é muito boa no que faz. Isso também ficou a encargo da Roberta cuidar dela. Aí a gente teve um menino que praticamente não sabia nada, que foi o irmão da Luana, o Johnny. Nós ensinamos, ele ficou praticamente 4 anos conosco. Recentemente ele saiu. Foi treinado, contribuiu muito com a Tagma. A gente tem o Alessandro, que é o nosso guardião. Ele não tinha nada a ver com a área da reparação automotiva. Ele auxilia e ajuda muito. Tanto que assim, a gente está numa fusão, né, de uma troca de colaborador que vai começar. Na quarta-feira vai começar uma outra pessoa aqui com a gente. E assim, e tem o Renato. E assim, o Ale... ele é o cara que é um braço direito da gente para fazer o corre, não só das coisas da empresa, mas também da parte ali pessoal. Ele é a única pessoa fora eu, a Roberta, minha mãe, meu pai, que tem autorização para pegar nossa filha na escola. Então assim, o que nós precisamos simplesmente é montar um time vencedor, ter pessoas que vestem a camisa. Mas é necessário você ter um regulamento interno, você criar um padrão de trabalho, você treinar eles insistentemente. Tem um livro que chama Seja Líder de Heróis. Lá fala justamente sobre isso, tem que treinar. Hoje, no nosso segmento, dificilmente a gente vai conseguir pessoas já praticamente prontas. Mas tudo bem, quando você encontra pessoas prontas, eles já vêm querendo fazer as coisas do jeito deles, dentro da nossa empresa. E aí não pode ser permitido, por quê? Porque a gente já tem um ritmo, a gente já tem, você dono de oficina, você já tem na sua mente algo que é o quê? Você já tem o seu padrão de trabalho, você já tem a sua forma de conduzir a empresa. A única coisa é que a maioria de vocês não fizeram o quê? O regulamento interno. Vocês não tiraram esse padrão que vocês têm na cabeça de vocês e colocaram no papel. E todas as pessoas que estão trabalhando ou que vão entrar na oficina de vocês precisa ler, concordar e assinar esse termo. Sabe por quê? Sabe aquela história do combinado não sai caro? Então, quando você instrui, né? Tanto que lá na Tagma a gente tem o regulamento interno, a gente tem alguns processos, e a gente tem uma técnica que a gente vai incluir agora, que é o que a gente chama de onboard. O onboard é assim, ele vai ser inserido a bordo dentro dessa nave que é a Tagma. Então o que acontece? A gente vai praticamente investir um bom tempo do primeiro dia
um bom tempo do primeiro dia para conversar, para explicar todos os processos da Tagma. Eduardo, isso daí é um negócio de louco, isso daí não dá certo. Tranquilo, não tem problema pensar nisso daí, mas assim, funciona. Tanto que assim, o índice, depois que eu mudei a minha mente e comecei a aplicar e ter na minha cabeça que eu vou ter um time vencedor. Hoje tem um time vencedor na Tagma. Sabe o que aconteceu? As coisas começaram a acontecer. Mas assim, não bastava só eu pedir, precisava eu fazer a minha parte. Precisava eu entrar em ação. Precisava eu deixar o desânimo, do cansaço de treinar tantas pessoas que passaram pela Tagma e de repente elas saíram. Né? Então assim, é extremamente importante. Vale muito a pena você seguir esse passo a passo aqui. Certo, meus amigos? Não é fácil. Tudo não. Deixa eu só explicar um negócio. Não é só no nosso segmento não, tá? Se você pegar aí no segmento aí das mídias digitais, se você for pegar, existe muitas pessoas que precisam ali de copywriters, precisa ali de gestor de tráfego, precisa de pessoas e não tem no mercado. É uma área estritamente nova, que assim, mesmo a área da tecnologia sendo enorme, o que vai acontecer? Eles simplesmente não vai ter jeito. Eles vão ter que treinar. Eu vejo aí os grandes players aí, que às vezes eu acompanho, e uma das perguntas que eles fazem é: eu não consigo encontrar pessoas. Eles falam: nós treinamos, nós ensinamos, a gente tem uma plataforma do treinamento online. E o próximo passo da Tagma, esse processo que a gente vai fazer de onboard, o que a gente vai fazer? A gente vai gravar toda essa explicação para o colaborador que vai estar entrando, e os próximos que entrarem já não vai ser mais eu. Vai ter o vídeo do Eduardo explicando, né, esse onboard, e vai ter o suporte do Renato, que é o colaborador hoje, né, que ele vai estar direcionando aí para estar cuidando desses colaboradores que entrarem na Tagma. Além de ter esses vídeos do Eduardo explicando os procedimentos da Tagma, nós teremos também o auxílio dele. Então assim, é você ir multiplicando as pessoas que você tem. Dono de oficina tem que entender que você precisa urgentemente multiplicar você dentro da oficina. Você não pode reter isso de maneira nenhuma. Ensina, instrui, traz ali a participação, entenda que isso é o que vai trazer o diferencial para a sua oficina, para que você possa se destacar. Eu fico extremamente feliz e honrado de saber que o que antes eu não conseguia fazer, hoje nós aplicamos, e hoje, pelo fato da gente ter o time reduzido, com um colaborador a menos, o empenho, a determinação, a garra deles para vestir a camisa e aplicar isso, e hoje fazer com que os carros girem da mesma maneira, é algo impressionante. Isso daí só acontece, porque para Deus nada é impossível. 2, eu uso a fé, eu uso a parte espiritual, eu creio muito nisso. E outra, eu fiz a minha parte. A Bíblia também diz que a fé sem obras, ela é morta. Então assim, se você ter fé, mas se você não praticar a ação, de nada vale. E vale muito a pena. É uma experiência muito louca, é uma experiência impressionante, certo, meus amigos? Isso é um pouquinho aí a gente falando sobre contratação. Agora eu vou chamar aqui o Fera, vou chamar um rapaz muito especial. Se deixar aqui vai ter muita coisa para contar, que vai agregar muito para você, dono de oficina mecânica, certo? Eu vou agora. Aí, Diego, manda ver aí. Se você manda de novo o convite, eu já vou admitir ele aqui no StreamYard, aqui pelo YouTube, pelo Facebook, ele já está aqui. Agora deixa eu só aguardar ele mandar o convite aqui pelo Instagram. Deixa eu abaixar aqui o volume do computador para não dar microfonia. Vou colocar o meu fone aqui. Espera aí, amigos. Vai comentando aí, se vocês quiserem, falando aí sobre contratação aí, ó. Deixa eu só ver aqui a solicitação. Não é o amigo aqui, não. É o Diego. Ô Diego, pera aí que eu vou... Ó, ô Benayon,
você fez um comentário aí, ó. Ainda vou chegar nesse nível. Manda o convite aí, Diego. Ainda vou chegar nesse nível. No momento, o nível é de estresse. Vamos lá, meu amigo. Isso daí, assim, na verdade, tudo que Deus quer abençoar a sua vida com o time para trabalhar na sua oficina, vai ter uma ação dele para justamente levar você para o estresse. Eu vivia extremamente irritado. É um negócio, meu, coisa de louco, ó. Eu contratei mais duas pessoas, ó, o Matheus, da Auto Center. Aí, ó. Não apareceu o seu aqui não, meu. Pera aí, então eu vou te chamar aí, Diego. Aqui, ó. Pronto. Agora eu mandei aí pra você. Gente, o que vocês têm que entender é o seguinte, meu, não é fácil, não é fácil para ninguém, mas é possível. Ó, o Thiago também comentou aí, ó, hoje como está difícil arrumar funcionário. O primeiro passo, ó, o Matheus está seguindo a mesma linha aí. Jamais vai ser fácil. Pensa só, se você querer contratar pessoas, olha o que, que o dono de oficina, olha, ó, tem o Rogério, o Motopeças, o que, que a gente tem na mente? Meu, eu tô com muito serviço, eu tô com muita coisa que eu preciso fazer, eu já quero alguém pronto para fazer assim, velho, ó, tá aqui, esse carro é para fazer isso, aquele é para fazer aquilo, pá, o cara ir lá desenrolar ali o trabalho, tudo, vai lá, acelera, pá, não sei o quê. Isso é o que se espera, mas infelizmente não vai acontecer. Se você não tiver regras, se você não tiver o seu regulamento interno, se você não tiver um procedimento padrão, automaticamente o que, que vai acontecer? Ele vai querer trazer do jeito dele uma cultura para dentro da sua oficina que vai totalmente contra o quê? Totalmente contra os preceitos, o regulamento interno, o padrão de serviço que você já tem na sua oficina. Dá trabalho? Sim. Tudo na área da reparação automotiva não é da noite para o dia. É um algo extremamente prazeroso hoje. Tudo isso que a gente faz. E quando você tem ali as regras, você tem tudo bonitinho. Você é doido. É bênção demais. É bom demais aí. A primeira coisa, tira da cabeça que assim, tira o é muito difícil pelo eu vou conseguir, certo? Ó, o Zezinho Fonseca, através aqui do YouTube, ele tá falando, ó, realmente é uma mão de obra escassa. A gente treina o funcionário e ele sai para abrir uma portinha para ele concorrer com a gente. O Zezinho, ó, tem uma frase de Henry Ford que é a pura realidade. Eu acho que assim, a gente treinar o colaborador e ele sair e montar dele, beleza. O duro é a gente não treinar e ele ficar dentro da nossa oficina fazendo arte, fazendo serviço errado, atrasando o nosso lado. Isso daí é um ciclo normal. Se você for ver, eu sou um fruto de treino, né? Jogava bola. O meu empresário e amigo, o Sandro, tem oficina ainda até hoje. A gente tem uma parceria muito forte. Ele simplesmente, ele me treinou. Eu não tinha nada a ver com a área da reparação automotiva. Ele me treinou. Eu fiquei durante um bom tempo. Eu trabalhei como mecânico para ele, eu trabalhei como gerente e depois de tudo isso eu abri a minha oficina. E assim, segundo as palavras dele, ele fala que é o quê? Eu sou o maior orgulho para ele. Por quê? Porque além dele ter me instruído e eu ter aprendido, eu fui além. Eu levei assim um nível de treinamento muito mais além, certo? Aí o amigo colocou aqui, isso é a pura verdade. A frase é: pior do que você treinar um mecânico e ele abrir a oficina dele é você não treinar e ele ficar fazendo arte dentro da sua oficina, certo? Diego, vou mandar o convite de novo aí, beleza? Vamos que vamos. Já mandei o convite aí pro Diego, Diego da Dragster. Fala galera! Diego da Dragster na Opa! área! Tudo em ordem, Diego? Como é que você tá? Tamo na área, hein? Tamo na área. Melhor do que nunca. Melhor do que nunca. Muito obrigado por você ter aceitado o convite aí de última hora, só pra gente fazer um bate-papo rápido,
né? A gente está fazendo a transmissão não só pelo Instagram, aqui a gente está fazendo pelo YouTube só para avisar. Meu, tem mais ou menos aqui em torno de 14 pessoas aqui no YouTube, no Facebook e mais o pessoal que está aqui no Instagram. Certo, Diego? Diego, faça uma apresentação rápida aí. Quem é o Diego da Dragster? Rapaz, isso aí. Você quer que eu faça a apresentação? Eu faço, hein? Por favor. Né? Então, eu vou fazer a apresentação aqui do Diego. O Diego é um menino iluminado, um cara espetacular, um cara fora da curva, um excelente profissional. Mas além do profissional, ele vai muito mais além do que um reparador automotivo altamente capacitado para fazer não só a parte, né, dos carros mais simples, mas também a linha premium. E assim, o desenvolvimento dele, o crescimento dele foi algo assim fora do comum, né? Ele vai contar a história dele, mas eu vou falar segundo a minha visão. É um menino totalmente diferenciado. É um menino que tem um coração muito grande, né? Eu sempre falo para ele, meu, eu nunca vi esse menino, sempre com esse sorriso no rosto. E é um sorriso que transmite, assim, meu, uma energia tão louca, tão bacana, que não tem como, meu. Até em períodos aí que a gente já chorou junto, mas mesmo assim é o momento que precisa passar. A Bíblia diz que, né, se alegre com os que se alegram e chore com os que choram. Então, assim, a gente já viveu, né, do alfinete ao foguete nisso daí. Então, assim, o Diego é um cara espetacular, ele é muito além do que um dono de oficina, um profissional altamente capacitado, ele é um ser humano fora da curva. Esse é o Diego, essa é a apresentação que eu fiz de você, Diego. Vai falar você. Muito obrigado. Boa noite, pessoal, tanto do Instagram quanto do YouTube. É um prazer imenso estar aqui, né, principalmente na presença do Du, da família Tagma, mas também podendo talvez agregar um pouquinho para cada um de vocês. Eu, desde os 15 anos, eu comecei a levar a oficina a sério, tá? A oficina era do meu pai, a Dragster existe há mais ou menos uns 40 anos, e o meu pai ele teve um crescimento desordenado da empresa. Vocês sabem o que é isso? Crescimento desordenado é quando você tem um aumento de serviço, porque você é um cara bom, porque você resolve o problema das pessoas, e só que você não se planeja para isso. Então você faz tudo no achismo. Ah, eu não estou dando conta do espaço, eu tenho que ir para um espaço maior. Né? Eu acho que eu preciso ir para um espaço maior. Aí você vai e vai para um espaço maior. Ah, eu acho que eu preciso de mais gente. Né? Será que você precisa mesmo? E na cabeça dele, ele veio tendo esse crescimento. Meu pai já chegou a ter, era mecânica, funilaria e pintura na Dragster, para vocês terem uma noção. E ele já chegou a ter aí 12 funcionários, 12 pessoas CLT, né, contando tanto a parte de funilaria e pintura quanto a parte de mecânica. Quando ele chegou no auge desses 12 funcionários, ele alugou um outro prédio sem fazer cálculos, sem entender de números, sem entender de organização, mas eu não estou aqui para culpar ninguém, eu só estou aqui para dizer o quanto é importante esse crescimento, né? O quanto é importante você buscar esse conhecimento. Eu tenho total certeza que meu pai, tanto ele quanto a minha mãe, fizeram o melhor que eles puderam com o que eles tinham na mão. Tá? Então isso eu vou honrar até o final. Até o final da minha vida eu vou honrar isso. E aconteceu que quando ele alugou um outro prédio, ele não tinha implantado uma cultura de empresa, ele não tinha implantado métodos, processos. E o que aconteceu? Virou um oba-oba, porque ele não conseguia estar em dois prédios ao mesmo tempo. Ele não conseguia dar atenção para funilaria e pintura e para mecânica ao mesmo tempo. E aí foi onde começou. Né? Onde começou realmente tudo sabe, um trem desgovernado numa ladeira, e começou a vir. E aí, antes que esse trem saísse do trilho,
ele conseguiu enxergar isso, aí ele devolveu o antigo prédio, reagrupou as coisas, só que teve consequências. Então ele tomou uma ação, essa ação durou 1 ano, num prédio alugado, e a hora que Tá. ele se deu por conta do quanto isso estava sendo prejudicial para a saúde da empresa, ele fez o quê? Ele conseguiu pôr o pé no freio, só que ele sofreu a consequência durante 10 anos depois. Tá? Então, para vocês terem noção do quão é importante na hora de você tomar uma decisão, de você ter planejamento, de você ter organização, saber se você realmente pode tomar essa decisão. Né? Quando a gente, o Du foi um cara principal aí de fazer eu levar a parte espiritual adiante, ele que me apresentou esse mundo, o real, tá? A família, ele, a Roberta, enfim. E a gente fala que é o desejo da carne. Quando você se deixa levar pela carne, que é o quê? O luxo, que é aquela vontade desenfreada, e você deixa de lado toda aquela vontade de Deus, aí é onde você se deixa levar pela carne. Então, quando você faz isso, você vai assumir consequências. Né? Do mesmo jeito, quando Deus vira para a gente e fala assim, ó, não quero que você faça isso. Você também tem que respeitar isso. E nesse caso, essa atitude do meu pai se rendeu 10 anos aí e até, vamos dizer, hoje em dia eu sou responsável por isso, mas de uma série de dívidas. Tá? Depois que eu assumi, eu me tornei responsável por aquilo. E a gente, com o Du, com a Tagma Evolution, a gente vem mudando cada vez mais. Aí vocês vão me perguntar, mas como você conheceu a Tagma Evolution? Eu vou dar um breve contexto para vocês. Eu, com 23 anos, fazia 2 semanas, eu conheci a minha esposa em outubro, quando foi em abril, a gente decidiu casar. 5 meses junto. Né? E eu senti aquilo no coração, eu inconscientemente sempre pedi para Deus, né, encontrar uma pessoa com todas as características que ela tem, com todas, sem tirar nem colocar. Mas isso sempre foi inconsciente. E eu encontrei ela 5 meses depois que a gente se conheceu, a gente casou. Só que quando a gente veio morar junto, 2 semanas depois meu pai faleceu. Né? E a base da família, a única fonte de renda e toda a estrutura da família era meu pai. Era o porto seguro de todo mundo. Se desse alguma coisa errada na minha vida, para quem que eu corria? Meu pai, ele sempre tinha uma solução. Né? Tanto eu, quanto meu irmão, quanto a minha mãe. Tá? Sempre foi uma coisa que a gente teve. Não sei se alguém está se identificando com isso. Tá? Então, foi isso que aconteceu. Casamento novo. 2 semanas depois, meu pai faleceu. E aí, quem era a pessoa mais preparada para assumir a Dragster? Era o Diego. E aí, até então, o Diego sabia fazer o quê muito bem? Arrumar carro. Né? Eu aprendi isso, eu fui treinado para isso. E eu sempre tive um foco, mirei naquilo, eu vou até o final. O Diego entendia sobre colaborador, o Diego entendia sobre pessoas, sobre a importância espiritual, sobre a importância da família. Não, talvez inconscientemente. E aí, nesse processo, tem um amigo nosso chamado Leandro Moura, e eu conversei muito com ele me deu a abertura, ele me deu a direção, né? E aí, nesse meio termo, Deus colocou quem na minha vida? O Du, através do GTO, do grupo de oficinas. E aí, eu já fazendo parte do GTO, na época, quando eu entrei, o meu pai era contra isso, ele falou, se você quiser, você vai, eu vou te respeitar. Mas grupo de oficina, já participei de vários e nunca deu em nada. Aí eu falei, não, tá bom, eu vou para mim entender como que é. Eu quero sentir isso, eu quero ver essa atmosfera. E foi isso que eu fiz. E aí, através do GTO, eu conheci o Du. O Du veio com uma proposta. Ô Diego, deixa eu só fazer uma colocação minha aqui.
Meu, um negócio tão doido que assim, ó, tem um comentário aqui no YouTube que tá assim, ó, o Ah, Luiz Augusto, ele falou que tem uma história muito parecida com a sua. olha que E bacana. ele também teve a perda do pai, que era a base, e que ele Hum, faleceu há 9 meses. Então, aí o que que aconteceu? Ó, tá vendo? Já tem pessoas se identificando aí com a sua história. E assim, é um pilar, pode olhar para esse menino aí, se você não conhece ele, segue ele aí no @Dragster Reparações, né? E agora meu, mudou, né, Edu? Agora a gente a está fazendo os ajustes, mudou. É Oficina Dragster agora. Oficina Drags. Aí o que que aconteceu? O Diego falou a respeito do GTO. E eu comecei a ter um contato, porque eu também estava naquela busca incessante das informações e estava tendo um trabalho. Foi onde eu conheci o Bruno, conheci algumas pessoas e eu conheci o Diego meio à distância. E todo mundo que eu ia tendo contato lá, eu ia adicionando no Facebook e no Instagram. E ali eu me deparei com a notícia ali, através da rede social, né, do falecimento do pai dele. E na hora, sim, eu mandei uma mensagem, mesmo sem conhecer ele, mandei uma mensagem. Eu nem sei se ele vai lembrar dessa mensagem, acho que é um momento meio complicado, mas eu mandei ali algumas palavras para ele, né, para dar uma força e tudo mais. E ali, conforme foi passando os dias, foi justamente no momento que calhou, eu comecei a fazer um trabalho para donos de oficinas mecânicas. E aí eu falei assim, meu, agora eu preciso colocar em prática isso daí. E aí eu pensei assim, meu, putz, eu vou conversar com o Mate tá aqui na live, pode ser que daqui a pouco a gente chame ele pra cá. A gente não sabe o que é que Deus vai fazer. Hoje era para ser o Virgínio, não foi, mas quis Deus que a gente se encontrasse e fizesse aqui esse bate-papo. Aí o que que aconteceu? Aí passou um período, eu pedi um auxílio pro Diego, para estar fazendo um evento online lá do GTO. Ele conversou com o pessoal, mandei a proposta, eles aprovaram, eu fiz o evento. E assim que terminou o evento, eu peguei e chamei o Diego para uma conversa. Eu falei, Diego, eu sei que provavelmente eu não sei como que você está fazendo para você administrar a oficina mediante a situação que você vem passando. Eu queria fazer uma proposta para você de estar fazendo a mentoria para trazer aí, auxiliar você nesses pontos para estruturar. Então, assim, de uma certa forma, como eu estava iniciando os trabalhos ali dessa parte, então, assim, ele foi uma pessoa, querendo ou não, eu queria muito ajudar, ele também estava precisando de ajuda, ele concordou e ali a gente iniciou o trabalho. O trabalho que começou a ser feito, na verdade, assim, eu não tenho como fazer nada do que eu faço até hoje. Nada do que eu faço é segundo até a minha vontade. É tudo que Deus ele me ensinou, né, através das dores, todas as dificuldades que a gente passou e a gente poder trazer. Mas sempre tem o lado espiritual no meio. Eu tento fugir dessa parte, eu tentava porque hoje já não tem como mais fugir. Então foi aonde a gente começou a fazer um trabalho. O processo que a gente fez ali da mentoria com o Diego e com a Draxler incluiu num ponto que era o quê? Era a leitura do livro de Provérbios. Para o dia um Provérbios 1, para o dia 2 Provérbios 2. E assim, aí eu fui inserindo, porque dentro do livro de Provérbios, meu, tem muita coisa enriquecedora. Para quê? O que a gente passa no nosso dia a dia dentro da nossa empresa. Eu falei, isso aqui vai auxiliar ele. Então, esse foi mais ou menos o início, né, do contato aí. E aí eu vou deixar o Diego dar sequência aí nos próximos passos aí depois disso daí. Só uma observação aí. Mete marcha, Diego. É isso aí. E aí, voltando, o Du me fez a proposta. Aí ele me fez uma proposta. Na época eu tinha um sócio, que era meu irmão. E como meu pai tinha falecido recentemente e a família toda dependia da renda da oficina, a gente tinha que prover. E principalmente uma coisa que meu pai sempre falou muito, que a gente tem que honrar com os nossos compromissos. Então eu podia muito bem virar as costas, falar que eu vou começar a minha vida do zero, ir para o mais fácil, chorar pelos cantos, me vitimizar. Eu vou até falar um Aí, negócio ó. aqui que para você parece ser bem duro. Meu pai faleceu da sexta para o sábado de madrugada. A gente queria que o velório fosse no sábado, já para quê? Para aquele dia acabar logo. É um momento bem desesperador. Quem passou por isso está entendendo o que eu estou falando.
E aí, acabou que as coisas foram... Não são do jeito que a gente quer. As coisas são do jeito que Deus quer. E a gente conseguiu enterrar o meu pai no domingo. Aí eu pergunto para você, se acontece isso com você, o que você vai fazer? Vocês podem até me taxar de louco, mas eu não fiz um dia de luto. Porque dentro de mim tem um negócio que é o quê? Eu vou honrar até o final quem sempre me honrou. Tá? Então, independente da dor que eu sinta, eu vou colocar isso em prática. Então, na segunda-feira, a gente estava com a oficina aberta. Para você que está assistindo, você pode achar que eu sou um maluco. Mas, na verdade, acima da minha dor, eu sei que tem muito mais que eu tenho que fazer. Então, isso não me para. Honrar meu pai é muito mais importante do que isso. E aí, voltando ao assunto, chegou o Leandro, eu expus para o Leandro que eu tinha meu irmão de sócio, um monte de dívida para me arcar. Eu falei, Lê, eu não tenho condição. Aí ele olhou para mim, você tá com medo? Você tá deixando o medo te paralisar? Aí eu pensei, eu falei, não, eu não tô com medo, mas eu não acho que é o momento. E a gente já vinha abordando alguns assuntos. Ele olhou bem no fundo do meu olho, assim. Ele, por que você não sai da sua zona de conforto? Aí eu queria voar no pescoço dele. Eu falei, cara, eu não tenho sábado, eu não tenho domingo, eu tô respirando isso aqui, chamei toda a responsa para mim. O Du sabe muito bem disso, que eu contei para ele. E você tá falando que eu tô em zona de conforto? Você tá me confundindo, cara. Aí ele falou assim, você não sabe qual que é o nome da tua zona de conforto? Eu falei, zona de conforto para mim é eu estar viajando, estar na praia, tomando água de coco. Tá em casa Ele assistindo falou Netflix. assim, exatamente. Aí ele virou para mim e falou assim, zona de conforto é o lugar onde é a bengala que a gente usa para justificar tudo que a gente deixa de fazer. Então, tudo que você não faz hoje, você pode ter certeza que você está colocando a culpa em algum lugar. Ou você está colocando a culpa na tua esposa, ou você está colocando a culpa na tua oficina, nos teus colaboradores, na falta de tempo, tá? Então, essa é a tua zona de conforto. Ele virou para mim e falou assim, o nome da tua zona de conforto se chama dragster. Porque o teu casamento que você tem que olhar e fazer crescer, você está deixando de lado porque você está olhando para onde? Para dragster. Todo o movimento, todos os teus estudos, entender sobre pessoas, você fala que não tem tempo porque você usa dragster de bengala. Muleta. De muleta. Aí eu olhei aquilo ali, desde aí eu fiquei calado. A minha primeira atitude foi eu pegar o telefone e falar, Du, tô dentro. Eu nem sabia o que iria acontecer. Eu tinha meu irmão de sócio, eu comuniquei ele depois que eu já tinha fechado isso. Essa mentoria. Né? Então, quando tudo parecia conspirar contra, é aquela velha história, que a pessoa está se afogando no mar e pede para Deus salvar. Aí vai um helicóptero, aí vai um barco, vai um salva-vidas, e a pessoa, não quero, Deus vai me salvar, Deus vai me salvar. E Deus estava mandando a salvação para mim, Deus estava mandando a ajuda. Eu não tinha enxergado, mas graças a Deus, tinha pessoas ao meu lado que enxergaram e me mostraram isso, que abriram meus olhos. Entendeu? E muitas vezes essas pessoas são pessoas bem próximas de você. Eu imagino que agora deve estar passando na sua cabeça, né, durante toda a sua trajetória, que eu sei que não é fácil, todo mundo tem seus momentos de dores, mas é justamente isso, que as pessoas falam, só que a sua zona de conforto te puxa. E aí eu iniciei a minha trajetória com o Du, e sempre compartilhando muito com o Leandro isso. Ele, né? ele acabou de entrar aí na live. Aí o que eu faço? Todos os participantes da mentoria, tanto individual quanto em grupo, eu faço um relatório no MindMaster,
que é ali é um mapa mental. E eu coloco o nome da pessoa, vou até abrir o do Diego aqui, ó. Eu fiz esse mapa mental, coloquei lá, né? Diego, da Dragster Reparação Automotiva, tá aqui. Esse daqui, ó, eu vou mostrar, eu vou virar aqui para a tela aqui para vocês verem, ó. Eu tô com o iPad aqui, peraí que tem a luz aí, agora vai dar para ver, né? Tem a escrita aqui, ó, o pessoal do YouTube, do Face aqui também tá vendo. E aí o que que eu faço? Conforme a gente vai fazendo as sessões, eu vou anotando. Uma das coisas que eu mais ouvia do Diego no início, ele falou um negócio extremamente importante. O que que acontece? A maneira como o pai dele conduzia a oficina, as decisões, não deu certo a funilaria, ele falou, segundo os termos, ou segundo o conhecimento que o pai dele tinha, ele aplicou. Não tem nem como ele falar se é certo ou se é errado. Mas assim, o legado ele já começou, os frutos ele colhia, ele só não tinha a informação ou conhecimento para dar seguimento naquilo e às vezes uma hora ou outra vai aparecer uma decisão. E aí de repente aconteceu a fatalidade que aconteceu, que jamais ninguém aguarda ou espera que isso aconteça, né? Então, aí o que que aconteceu? E aí eu comecei ali a primeira sessão. E eu coloquei aqui no mapa mental do Diego, justamente assim, ó, que Diego tem uma história muito forte em relação ao pai, em relação à mãe, porém ele tem muitos pensamentos negativos, muito mais negativos do que positivos. Quando eu ia conversar com ele, era uma enxurrada de falas, né, de vozes internas que simplesmente era só o lado negativo, muito forte. E ali, em cima desse mapa mental, eu já começava a construir os pontos que eu precisaria auxiliar ele na mudança de mentalidade. O que eu jamais, assim, ia imaginar, e assim, conforme a gente foi falando mostrando provérbios para ele, mostrando algumas coisas, não foi a técnica que o Eduardo fez, simplesmente foi aquilo que Deus já fazia parte do propósito dele para a vida do Diego, começou simplesmente aplicar e ele começou a entender. E o melhor de tudo é assim, quando eu falei para ele, falei, Diego, abre o coração, deixa entrar o que é necessário você aprender, e ele fez justamente isso, ele abriu o coração, deixou entrar e ele começou a aplicar. As coisas começaram a mudar na vida dele assim, rápido, porque ele, toda vez que ele ia ter um pensamento negativo que ele ia falar, ele lembrava, caramba, o Eduardo fez isso, o Eduardo falou aquilo, aí ao invés dele soltar para fora, ele já repreendia aquilo e já começava a mudar ali a parte interna dele. Não era desse jeito aí que acontecia, Diego? Era. Tinha que ser, né? Porque se daquele jeito tava ruim, se eu continuasse assim, a tendência é o quê? Piorar. Então não era mais fácil? Mais fácil não, era mais dolorido. Mas eu tinha na minha cabeça, e eu tenho até hoje, onde eu quero chegar. E para mim chegar lá, por mais que você tenha isso, nos teus sonhos que você julga impossível. Mas se você tem, eu quero um dia chegar lá, aí você vai começar a enxergar degrau por degrau. Eu sempre também falei isso, né, Edu? Eu quero chegar lá, mas não sei como. Eu quero chegar lá, mas não sei como. Se vocês perguntarem para mim, você chegou lá? Eu estou no processo. Eu estou na jornada. Entendeu? Mas agora eu entendo que é um passo de cada vez. Entendeu? Eu preciso melhorar o que primeiro? Meus pensamentos negativos. Não é você, primeiro você se moldar para depois você mudar o teu redor? É o olhar para dentro, né? O olhar para dentro. Então eu olhei para dentro e identifiquei um negócio que me incomodava muito. Aí o Du falou, o caminho é esse. Eu tinha que apostar. Eu tinha que acreditar naquilo. Por quê? Porque eu enxergava ele, as mudanças que ele tinha, os resultados que ele tinha. E outra, por mais que eu não enxergasse, na pior das hipóteses,
se eu continuasse fazendo o que eu fazia antes, eu não ia chegar em lugar nenhum. Então, pelo menos alguma coisa diferente ia acontecer comigo. E está acontecendo. E é um processo, né? Aí depois disso veio outra questão, né, Du? Foi E aí vai a questão. ficando. Aí foi a Pode questão falar. da sociedade, né? Você vê aí você viu quem entrou aí? O Nicolas, mano. O Nicolas tá assistindo a gente aí, ó. Né? Eu tive a E aí, oportunidade de apresentar. Nicolás? Aí tive a oportunidade de apresentar o Diego pro Nicolas, agora ele tá ouvindo um pouquinho aí da história. Você vê que até agora, né, já tem o quê? Já tem praticamente aí um pouquinho mais de 20 minutos que a gente está no bate-papo. Você já vê que a forma do Diego falar, né, as palavras dele já são totalmente diferentes. Não dá nem para acreditar que toda vez que eu falava com ele era só, eu tô perdido, né? Eu não sei para onde eu tô indo, eu não sei o que. Eu falei, calma, meu, é um processo, a gente vai ajustar tudo isso daí. Calma que dá tudo certo. E ali ele foi entendendo. E um ponto fundamental aí, até no processo aí, né, que ele passou aí da questão da separação da sociedade, aí foi um momento, assim, que eu acho que eu considero o momento mais importante aí, que foi justamente o momento que um dia o Diego pegou e perguntou assim, que ele queria ir numa igreja. E aí eu falei para ele, eu falei, meu, como a gente está bem distante, ele está lá na Zona Norte, eu estou aqui na divisa São Paulo com Osasco. E aí o que que aconteceu? Ele falou, meu, eu quero ir na igreja. Eu falei, você não tem algum amigo que você tem uma referência tal que você pode falar para ele? E ele acabou indo na igreja onde eu costumo frequentar. E ali chegou, quando foi um momento ali, simplesmente na hora que falou acerca de aceitar Jesus, o Diego foi lá na frente juntamente com a Juliana e com a mãe também, né? Que nesse dia a mãe tava lá. E, meu, foi das cenas mais espetaculares, porque isso daí selou de vez. E a partir daí muitas coisas aconteceram, né? Ele estava entendendo muito mais qual que era o propósito de Deus e que a oficina fazia parte disso daí. A gente consegue, de uma certa forma, até conduzir melhor, trazendo Deus para dentro dos nossos negócios, para dentro da nossa vida. Então é um negócio impressionante. Então, assim, foi uma das coisas que mais me marcou, foi justamente esse fato que aconteceu com o Diego, né? Sim, com certeza. E você falou de separar a sociedade, né, Du? Eu vou fazer uma pergunta para quem está assistindo aí. Quem já fez uma separação de sociedade aí? Conta pra gente. É pesado o momento ou não é? E aí eu vou dar mais um adendo para vocês. Quem já fez separação de sociedade com o irmão? Sendo que seu irmão é mais novo. Então, assim, o que eu quero que vocês entendam, todo o processo que vocês vão viver, se você escolher mudar, se você escolher alcançar, ó, o Cabana Car falou, Você ele viu? passou por isso. Né? A gente tem o Paulo também, que estava falando para vocês de número, ele também passou uma aí, não foi com o irmão, mas ele passou uma separação de sociedade familiar também. E os propósitos das pessoas podem ser diferentes, não tem problema. Mas a gente deixa o medo tomar conta. Então, quando vocês decidirem viver essa jornada, vocês estão tendo a oportunidade com o Eduardo, tanto que ele vem falando, tanto que ele vem fazendo, eu quero que vocês saibam, vocês vão ter que ter coragem, tá? Tem que ter coragem. Mas é muito melhor a gente enfrentar essa dor de dar um passo adiante do que a gente enfrentar a dor do arrependimento. O Du nem tá sabendo. A gente tá aqui para falar de oficina, não tá? Mas acima de tudo vocês entendem. São pessoas. Eu tô com Exatamente. pessoas na família que estão com problemas e têm medo de morrer. Tava conversando isso, Du, peço até licença aqui, que isso tá gritando aqui dentro agora.
Tá com problema, tá com doença, tá com medo de morrer. E eu vou abrir para vocês. Eu enxergo muito o quê? Quem tá com medo da morte é porque ou tem arrependimento muito grande, não é que quem tá firme no propósito, se acontecer alguma coisa, a gente sabe que o quê? Eu tô seguindo a vontade de Deus, eu tô seguindo o que eu vim para fazer nesse mundo. Isso está gritando dentro de mim, eu estou lutando com todas as minhas forças para fazer isso acontecer. Agora, se você vive igual um robozinho no monótono, aí hoje em dia eu entendo essa questão de ter medo disso. É pesado, muito pesado, né? Mas se você está firme no teu propósito, se você está firme em direção ao teu sonho, eu quero que você entenda isso. Tá? Viva as dores do processo da evolução. Não viva as dores do arrependimento. Não viva uma vida vazia, uma vida de fazer 10, 20, 50 anos a mesma coisa e não sair do lugar. Você está tendo a chance. Se você está aqui, algum motivo tem. E o motivo é forte. Esse cara ele é iluminado. Ninguém está aqui na brincadeira ou para perder tempo e jogar a palavra fora. Tá? Eu quero que você ponha a mão na tua consciência, por mais que você sofreu com a tua mãe, com o teu pai, com a tua família, que você veio de uma família pobre, que você veio abandonado, que você foi abandonado. Tá? O teu início não dita o teu final. Exatamente. E existem pessoas, você não vai conseguir sozinho também, já estou logo te adiantando. Existem pessoas que vão entrar na tua vida, você vai ter que estar aberto, e você vai ter que lutar com todas as suas forças. Seja no teu casamento, seja na tua empresa, seja em busca do teu sonho, se você está perdido. Tá? Então, essa mentoria, né, Deus já preparou para mim, sem eu ter noção de quem era Deus, sem eu ter conhecimento de palavra, de Bíblia. Ele já fez toda uma questão para que viessem pessoas na minha vida e trouxessem essa direção. E vai continuar trazendo. O Eduardo continua me cobrando que eu falo no bom sentido. Vamos, qual que é a tua direção? Vamos, qual que é o plano? Eu não quero ver você parado. E os desafios vão aumentando de nível. E a hora que você vê pessoas passando pelo que você já passou, seu coração vai gritar de falar assim, eu preciso ajudar. Eu preciso mostrar a luz. Porque eu passei por isso, eu sei o quanto é dolorido. E aí você vai ver toda a mágica começar a acontecer. E é o que o Du falou. É de dentro da sua casa, é de dentro da tua empresa para fora. Você vai entender quem quer, você vai entender quem não quer. Do mesmo jeito nessa live, nas sessões de live que o Eduardo está fazendo. O que ele está fazendo aqui é para todo mundo? Não, não é para todo mundo. Mas você pode ter certeza que vão ser para as pessoas certas. A gente vê muito dono de oficina, às vezes, sofrendo, e isso é o tipo de assunto que não é colocado nos grupos de WhatsApp. Você não vai ver ali na roda ali de conversa, você não vai ver, Diego. Isso daí dificilmente vai. O que aconteceu com o Diego, né? Uma das coisas que eu achei o mais impressionante, ele falou, a gente não consegue fazer sozinho muita coisa, a gente não consegue fazer sozinho, a gente vai precisar de ajuda, sim. E aí o que vai acontecer? Uma das coisas que, assim, teve muita situação que o Diego falou, meu, o negócio tá difícil, tá difícil. E eu falava assim, meu, calma, escuta isso daqui, mandava um louvor para ele, meu, lê isso daqui. Aí mandava para ele, eu falei, meu, olha essa passagem aqui. E assim, até dentro de mim eu falava assim, meu Deus do céu, meu, o que esse menino tá passando não é fácil. Porque foi assim, num curto espaço de tempo, vamos colocar aí questão do quê? De 1 ano e meio, né? Que a gente tá praticamente convivendo junto, né? Foi. Um ano e meio assim, eu falava, meu, inclusive teve um dia que ele falou, meu, eu tô com muita vontade de chorar. E eu falava pra ele, eu falei, chora, velho, chora, bota pra fora, não tem problema, bota pra fora. E olha, eu falando com ele, mas assim, mano, o coraçãozão cortando por dentro, que teve muitas vezes que quando eu desligava,
Eu chorava, pedia a Deus graça, meu, dá força para esse menino, dá força para esse menino, pelo amor de Deus e tal, não sei o quê. E ali eu vi aquele, pá, e aquele desafio passava, aí aquele outro desafio, pá, passava. Ele começava a ver. E eu vi que ele foi começando a ficar forte. Foi começando a ficar forte. Falei, opa, tamo na direção certa. Então tem muito dono de oficina sofrendo. Por quê? Porque tá com dívida. Sofrendo, que nem aqui o amigo que falou. Meu, eu passei a mesma situação. Perdi minha referência. Tem um outro aqui falando, putz, perdi uma oficina. Quantas pessoas não têm essas decepções e quem é que vai ajudar? É lógico que se a gente ajuda a trazer a estrutura, né, de você colocar ali a casa em ordem, organizar os números, você ter uma planilha, você ter um sistema, isso daí faz parte de um processo. Se você for analisar o próprio Deus, quando ele foi construir ali a terra, ele separou 3 dias, ele separou dia da noite, a água da terra. Durante 3 dias ele fez essa separação. Outra separação, povoou, colocou lá, né, os animais, tudo certinho. Depois colocou o homem para cultivar e lavrar, que é justamente o trabalho. Meu, depois tem um cara aqui também, o Nicolas, mano, o cara passou um processo feroz aí, é um dos caras do qual eu tenho um espelho muito grande, assim, do cara se reinventar e sair ali, né, enquanto muita gente não vê a situação, ele não, ele só ficava olhando para frente, foi justamente nesse momento que Deus teve um encontro com ele. Então, voltando para a dor de oficina, ali, meu, você tá ali naquele ambiente doido, as coisas acontecendo e você não tem muita estrutura. E o Diego, assim, meu, ele foi começando a ficar forte, foi começando a ficar forte. Ele foi começando, né, a entender. E aí, nesse meio do processo, que eu acho muito interessante, eu acho importante isso daí, porque assim, quando você faz tudo certinho, de acordo com o que é da vontade de Deus, ele começa a derramar bênção. E eu fiz uma pergunta um belo dia, foi até uma pergunta de fórum íntimo, eu falei, Diego, você é regularizado o casamento e tal? Aí ele falou, não, meu, a gente só juntou tudo e tal. Aí eu falei, velho, então começa a movimentar isso daí, né? E aí foi onde ele fez esse processo, ele agilizou todo o procedimento e aí ele legalizou o casamento dele. E aí você pode contar um pouquinho dessa parte, né? Porque se tudo está envolvendo pessoas, olha só, o dono da oficina ele tem que estar muito bem, ele tem que estar com a estrutura, pilar espiritual muito bom e tem que estar com o pilar estrutura família muito bom. Então, assim, de uma certa forma, é como se ele tivesse com a oficina irregular, né? Aí o que que aconteceu? Você foi lá e regularizou o seu casamento. Conta um pouco dessa parte aí, Diego. Foi. Essa parte aí, até um amigo, eu nem vi quem foi, mas acabou comentando que falou que Deus, depois que inventou a mulher, o homem, ele tem muito aquela coisa dele ser autossuficiente, para começo de conversa. Né? Ele é aquele que faz acontecer, está acostumado com isso. Só que o quê? Eu vejo pela minha esposa, pela Juliana, eu vejo pela Roberta, quando elas abrem a boca para falar, cara, dói. Mas se você não escutar, vai doer muito mais. Né? Exatamente. E aí o Du colocou isso no meu coração. E aí o Diego, como um homem até então inexperiente nessa parte, regularizei os papéis, pedi em cartório, Deus colocou no meu coração, meu, vai fazer acontecer. E aí eu fui. Cheguei na oficina, estava até na oficina, e aí até chamei todos os colaboradores, chamei todo o time. Por quê? Para mim querer me mostrar? Não. Porque eu sabia que era um momento muito especial e principalmente eu entendo ainda perfil comportamental. Não basta você saber o seu, não basta você saber o de quem está o teu funcionário, você tem que saber o da tua esposa. Né? Entra perfil comportamental, entra o jeito que ela gosta de se sentir importante, dela se sentir amada. E aí eu chamei todo mundo, preparei toda uma surpresa, cheguei com todos os papéis, tudo pronto. Num buquê não. Foi numas flores que eu passei no meio do caminho para comprar e pedi ela em casamento com todo mundo em volta.
né? E aí, o porquê desse todo mundo em volta? Porque, assim, é importante essa questão de você se mostrar vulnerável. Você entende? Se na tua oficina, não só na tua oficina, mas no teu casamento, você é igual uma pedra, você é aquele cara que nunca fica doente, você é aquele cara que não tem sentimento, você não vai dar abertura e não vai ter abertura para ajudar outras pessoas. Então, eu me mostrei vulnerável naquele momento e aí foi onde começou a virar tudo de ponta cabeça de novo. Porque tinha um papelzinho escrito à mão, quer casar comigo, pra Ju. E aí ela virou pra mim e falou assim, tá, eu quero casar com você, é lógico que eu aceito. Mas você reavivou dentro de mim um sonho que já estava perdido. Que é o sonho de ser noivo, que é o sonho de ter uma festa, que é o sonho de ter uma lua de mel. E aí, não satisfeita com isso, eu falei, não, tá bom, maravilhoso. A gente casa no cartório, porque tem um período de 90 dias, a validade das certidões, e aí no ano que vem a gente planeja a nossa festa, a gente planeja a nossa viagem, porque eu já vou estar com a oficina estruturada, eu já vou estar com o time redondo, né? Vai dar tempo da gente se planejar financeiramente. E aí ela falou assim, não, mas dentro de mim o que grita é que o dia que eu casar no cartório eu quero casar, eu quero ter festa. E depois a gente ter lua de mel. Aí eu falei, mas agora agosto, a gente vai ter setembro, outubro... Não, minto, eu pedi ela uma semana antes do meu aniversário. Foi no dia 20 de setembro. A gente vai ter final de setembro, outubro, novembro e dezembro. Quem casa em dezembro? Principalmente em questão, eu falei para ela, a oficina, não dá. Dezembro não tem como. Novembro tem um monte de feriado. E outubro não tinha tempo hábil. Eu sei que a gente decidiu a data no dia 1º de outubro e a gente casou no dia 1º de novembro. Mas eu vou te falar a importância de novo das pessoas. Eu estava com a cabeça desnorteada, que eu não sabia como eu ia fazer acontecer isso. Estava perdido. Já estava pronto para mim chegar na Ju e falar assim, então a gente cancela agora e a gente vai casar depois. Eu não tenho condições. Mas aí essas condições não são minhas. As condições, mais uma vez, vem de onde? Vem lá de cima a ordem. Eu comecei um jejum. Tá? Isso daí é mais a fundo, na parte espiritual, mas eu comecei um jejum para pedir o quê? Direção. E aí teve o esboço do primeiro treinamento Master BMW, foi o piloto. E aí eu fui convidado pelo Bruno. Foi eu, o Bruno, o Juninho, o André, que eu vi que ele está na live. Olha lá, a Ju falando, Deus preparou. Essa é uma frase muito forte do Bruno, né? E aí a gente sentou na mesa do café da manhã e eu tava com aquilo na cabeça, eu quase não conseguia dormir. E aí eu sentei com eles e falei, seguinte, eu vou abrir meu coração para vocês, vocês têm experiência, já passaram por isso, e eu não sei o que eu faço. E aí eu contei essa história que eu falei para vocês. Eu pedi a Ju em casamento, eu não contava com essa opção, mas é isso que está acontecendo. Aí eles me falaram por cima, o Bruno virou para mim, olhou no meu olho e falou um negócio. Só não mate o sonho da Juliana. E quando ele falou isso, eu já tinha entendido tudo. Que eu ia ter que estar disposto a fazer acontecer, que eu ia ter que fazer minha parte, como o Du estava falando no começo da live. Eu não estava isento, não ia cair do céu. Mas eu tinha que fazer a minha parte, que aí ia se tornar possível. Era uma confirmação. E aí eu chamei o Du, alinhei as coisas, né? E a gente estava numa situação, até então, fechamos o buffet, começou a acontecer. 30 dias para preparar um casamento. E vamos para cima, e vai, faz.
E aí eu continuei firme no meu propósito, no meu jejum. Quando chegou na véspera do casamento, eu já tinha conversado com a Juliana uma semana antes. Eu falei, ó, por conta da nossa situação, vamos dizer, principalmente financeira, a gente não vai ter condição de viajar. Tá? Então eu quero que você entenda assim, a gente vai fazer a festa, mas a gente não vai viajar. Aquela situação. E aí eu falei para ela uma hipótese que se a gente levar para o lado humano, é impossível. Que era tipo um valor X bem alto, que eu ia ter que rentabilizar para mim conseguir viajar com a cabeça na lua de mel. Porque era muito mais frustrante do que a gente não ir viajar, do que eu ir viajar com a cabeça na Dragster, com a cabeça na minha oficina. Eu ia estragar tudo que foi construído. Eu tinha essa consciência. E ela também teve essa consciência. E aí, vamos dizer, uma força sobrenatural aconteceu, agiu, e o propósito se cumpriu. Quando se cumpriu, era sexta-feira, 8 horas da noite. Nosso casamento era na segunda, que era feriado. Véspera do feriado, né? Era véspera de feriado, que foi no dia 1º de novembro. E aí eu liguei pro Du, sexta-feira à noite. Foi ou não foi, Du? Foi. Falei, Du, aconteceu. O que eu faço? Aí ele, oi? O que você faz? Eu acho que se ele estivesse na minha frente, ele já ia me dar a cabeça. Tinha dado um peteleco na cabeça do... Então, assim, foi fácil? Não foi fácil. Mas os frutos que a gente colheu, principalmente do nosso casamento, de eu não ter matado o sonho da minha esposa. Quando a gente entra, o Du já falou a questão da gente se mudar por dentro, autorresponsabilidade. Né? Autorresponsabilidade é um assunto muito forte. Total. Porque se você virar para a pessoa e falar assim, a tua esposa te traiu e você é o responsável por isso, muita gente vai bater pino. Vai falar, você está ficando doido. Mas quando a gente entra na essência disso, de autorresponsabilidade, que se você tem os colaboradores que você tem hoje, é porque você tem os colaboradores que atualmente você está merecendo. Pelas suas atitudes, pelas suas ações. E assim vai com os teus amigos, com o teu casamento, com a vida que você leva. Então, quando aconteceu esse momento mágico no nosso casamento e muito marcante, a gente tira várias lições. Aconteceu isso no piso epóxi da minha oficina. Aconteceu isso de todas as formas que você olha determinada situação racionalmente, você fala, não vai acontecer. Não tem como, não tem saída. E muitas vezes você pode estar se prendendo nessa situação de você olhar para a tua vida hoje e você achar que não tem saída. Mas não tem saída aos seus olhos. Só que você tem que fazer a tua parte, estar aberto para o que for acontecer. E vem acontecendo isso cada vez mais. Né? Eu demorei para entrar um pouquinho na live, porque a Juliana acabou de ter uma operação e ela está no processo de recuperação. E é bem delicado esse momento. E também foi um momento, uma cirurgia, uma operação, que aos olhos racionais, vocês vão dizer, mas é impossível disso acontecer. Né? Não foi nada grave de saúde, mas pelo momento que a gente vivia. Então, a minha vida, as pessoas que eu conheci, tudo o que acontece nela, você olha e você fala, não é racional isso, não tem como ter acontecido isso. Mas dentro de mim, eu sempre tive a convicção que eu vou lutar com todas as minhas forças pela vontade de Deus e do que tiver que acontecer, que Ele queira. E aí ele coloca Eduardo, ele colocou Leandro, ele colocou Bruno, ele colocou a Juliana. Se a Juliana hoje em dia não tem base. Então, assim, ele formou uma base comigo que isso eu vou honrar pro resto da minha vida.
né? E grita, queima no meu coração, de eu conseguir passar isso adiante, né? O Thiago, que é o novo do time lá da Dragster, eu não conheço muito a fundo a história dele, mas ele falou para mim, eu quero mudança, eu acho que ele tá na live. E eu comentei isso com o Du. Eu falei, você quer mudança? Você tem certeza? Tem. Eu falei, então você tá no lugar certo. Você vai ter mudança. Mas em nenhum momento eu disse para ele que ia ser fácil ou que ia ser agradável. Suportar a gente suporta. Depende o tanto que aquilo queima no nosso coração. Não tem nada de errado você não querer participar de uma mentoria, de você não querer buscar o conhecimento, não tem nada de errado. Só que o que vai ter de errado? É você sair reclamando por aí. É você chegar no final da sua vida e ver uma vida totalmente frustrada. Concorda com isso, Du? Concordo plenamente. De vendo você falar, Diego, todos, sem exceções, né? Até a gente está vendo vários comentários, não só aqui no YouTube, mas você vê o pessoal comentando aqui. Então todos passam por um processo, né? O Eduardo, né, quando começou com a Tagma, investiu muito na parte técnica, sofri muito, tanto que assim, eu saí do apartamento onde eu morava, a gente foi morar numa kitnet que tem em cima da oficina, a gente passando todo aquele processo, né? Quantas vezes eu descia de madrugada, né? Eu chorava muito, eu falava, eu quero dar uma condição melhor para minha família, né? E eu começava a buscar. Então, o que eu quero trazer complementando isso que o Diego está falando? Não é só o Eduardo, não é só o Diego, é o Luiz Augusto, que ele fez um comentário aqui, né? Tem aqui outros amigos aqui também na live aqui que chegaram a fazer comentários. Então, a gente tem todo dia, a gente tem a possibilidade de a gente escrever uma história diferente. O que é necessário fazer? Não vai ser fácil. 2, se Deus não for o pilar principal, dificilmente a gente vai ter resultado, um ou outro vai, mas se quer ter um resultado sólido, verdadeiro, vai ter que colocar ele no centro de tudo. E os processos, né? O Ale com a Leandra entrou aí, eles também estão num processo. Então você vê assim, que a mentoria, ela começou a tomar uma proporção que ela foi muito mais além do que eu e a Roberta a gente imaginava. Né? A gente assim, além de dar uma estrutura, ajudar na parte da gestão, mas assim, o que Deus está fazendo com as nossas vidas para dar estrutura aí para vocês é um negócio que eu jamais imaginava que isso daí partiria para esse ponto. Tanto que assim, na hora da construção, né, da nossa missão de vida, na hora que eu fiz a construção da missão, é um negócio que grita até hoje. Esses dias a gente fez com o Camilo, né? E assim, você fez também a sua missão de vida, tudo isso faz parte ali da mentoria, né? Então assim, é muito gratificante poder você trazer aí um conteúdo diferente para que possa auxiliar. Outra, é um rompimento, essa mudança do interno, essa mudança de você mudar você mesmo, é um negócio tão gostoso, tão único, tão sensacional. Por quê? Porque isso daí automaticamente ele vai refletindo em quem está ao seu redor. A Tagma, tinha um gestor extremamente, qual que é o termo certo que a gente utiliza ali? Eu era muito, eu era um veneno, eu era o maior problema dentro da Tagma ali, sem dúvida nenhuma, era o maior problema ali. Então assim, quando eu comecei a mudar, muitos do time viram ali a mudança que teve do Eduardo. Então, assim, eles começaram a entender. Hoje, o ambiente é totalmente diferente. E a gente tem a oportunidade de desfrutar isso e passar para os outros. E é que nem aconteceu com o Diego, né, o trabalho que ele vem fazendo. Eu tenho o Mate, que ele trabalhou comigo num período que eu era extremamente ruim. E de repente, o que acontece, né? As mudanças vão acontecendo, as coisas vão acontecendo. Aí o Mate também fez a primeira turma ali da mentoria individual.
os resultados que ele vem tendo lá numa cidade pequena, ali, ainda essa semana, Mati, a gente não vai conseguir colocar você hoje, mas até por conta do que Deus vem fazendo aqui conosco, mas com certeza essa semana a gente vai ter o nosso bate-papo para vocês verem a história Mate é brabo, sensacional que Mate é Deus, brabo. que, meu, é uma cidade muito pequena, Ibiratá é uma cidadezinha pequena na Bahia, e que Deus foi lá e tirou o menino do fundo do mar lá e deu um destaque para ele, sem dúvida. Não, isso aí não é verdade, não, meu. Então, assim, é justamente isso que a gente quer trazer para os donos de oficina. Por quê? Porque a gente acabou descobrindo que tem muita gente sofrendo, tem muitas pessoas aí que, assim, tá precisando, quer mudar, às vezes ele não tem a força suficiente, mas tá com pessoas que consiga ali, sabe, trazer uma palavra, tá junto, tá envolvido no processo ali, meu, ajuda a romper. Porque quantas vezes eu não me senti muito só no processo que eu passei? Quantas vezes eu descia, saía da a oficina, da casa onde a gente estava morando em cima, eu descia para o pátio 2, 3 horas da manhã e eu ficava sentado lá, ia mexer num carro, ia mexer em outro. Mas assim, meu, aonde é que Deus vai querer me levar? E aí, assim, hoje eu entendo perfeitamente que é poder contribuir no quê? Com esses donos de oficina, né? Que de repente Deus traz aí, igual o Diego, igual o Mate, igual o Isaac, igual o Leandro, o, a Leandra e o Alessandro, né? Tem aí o Marcos, meu, tem uma infinidade de pessoas assim que já passou pela mecânica da mente. Só para a gente dar abrir um aspas aqui, Diego, só para avisar, né, que aquelas aulas da jornada do resgate da oficina, você vê que até o nome ele é um nome forte, né? Resgate da oficina mecânica. A primeira aula já foi liberado hoje. Se você está gostando do nosso bate-papo, depois você clica ali no link da bio do Instagram aqui da Tagman Evolution, assiste. Nesse final de semana a gente gravou a aula 2 e 3, que vai ser disponibilizado aí ao longo dessa semana também. E vai ter aí, sem dúvida nenhuma, uma proposta para chamar muitos donos de oficina para cair para dentro para fazer parte. O Diego sempre faz parte do time aí na hora que a gente está fazendo as aulas e a gente está com um propósito aí, né, Diego? Acho que até Com vale a pena certeza. a gente só dar uma palhinha aí. A gente provavelmente para os próximos meses a gente vai ter um evento aí ao vivo Vamos ter. presencial para dono de oficina mecânica que a gente vai fazer o quê? A gente vai ajudar a mudar, assim, a gente vai trazer ali palestras, a gente vai trazer exercícios, a gente vai trazer induções para o dono de oficina conseguir ficar muito fortalecido aí, para conseguir transpassar aí essas barreiras difíceis aí que a gente passa no dia a dia. Às vezes a gente passa sozinho, mas ali vai encontrar um ambiente totalmente diferente. Então aguardem surpresas aí. Por enquanto a gente tem a mentoria em grupo aí online, certinho, Com né? certeza. Quem quiser participar, participa, mas Já. a gente vai vir com um evento, só para ter mais ou menos uma ideia. Você vê o que o Diego está falando aqui, está sendo um negócio Isso. extremamente extraordinário, porque assim, não é só eu que passo, não é só o Diego que passa, a gente viu as pessoas comentando aqui, outros donos de oficina passam e a gente quer juntar para fazer a gente quer fazer esse resgate da oficina mecânica, um negócio cada vez mais forte para trazer de volta para o jogo, igual a gente costuma falar, né, Diego? É Com trazer de volta certeza. para o jogo, para sair da zona do rebaixamento, para ir lá para o G4 e, se possível, né, se tornar campeão aí, né? Com certeza. E só para o pessoal, às vezes tem muita gente, né, que, por exemplo, vocês vê o Du falando que ele era o maior problema, que ele era um cara, vamos se dizer, pode falar autoritário dentro da empresa, Demais. né? O que importava era a opinião dele e a dos outros, vamos se dizer que não. Eu era uma pessoa totalmente contrária ao Du. Eu era uma pessoa que eu tinha determinadas crenças, que eu tinha medo de falar não para o funcionário, que eu tinha medo de discordar de uma opinião. E esse medo era porque eu tinha medo da pessoa não olhar mais na minha cara, de eu não ser agradável para a pessoa. Eu tinha que ser bom para a pessoa e não ser bom para aquilo que me direcionava ao meu propósito.
Então, o meu propósito gritava no meu coração, mas eu tinha, vamos dizer, umas armaduras emocionais que era justamente o contrário do Du. O Du, ele era um cara que, tipo assim, o meu jeito é o certo, né? Pelo que já foi falado, eu não E, conhecia o Du nessa época, e atropelava. Passava por e cima e ia atropelava. embora. O meu jeito, não. Se uma pessoa ou falasse mais alto, eu já vi que ela ia discordar de mim, eu me fechava, não dava a minha opinião e deixava que fluísse, vamos dizer, de uma forma, como assim, deixa o barco levar. Sabe quando você tem uma discussão com um funcionário ou com a tua esposa e você não põe um ponto final naquela discussão? Você Nossa, não ficava no resolve o vazio. problema, você deixa o problema se estender, né? O negócio vai indo, e você fala, tá bom, já foi, já passou, só que a mágoa ficava dentro de você. Então, por mais que o do é de um jeito e você não se identifique com ele, existem pessoas que ele fez a mudança através da mentoria, através do jeito dele, da Roberta, de todas as ferramentas que ele usa, principalmente a direção de Deus, para mudar você que também ou é igual eu era, para você que tem essa dificuldade de lidar com rejeições, com um cliente não aprovar um orçamento, né? O cliente não aprovar um orçamento, eu queria morrer. Em vez de eu correr atrás da solução, eu guardava aquilo em mim e falava, eu estou me sentindo rejeitado, o que eu fiz de errado? Só que muitas vezes o problema podia ser eu, sim, mas era eu de eu não saber me posicionar, de eu não saber vender, de eu não saber conversar e de eu não ter esse conhecimento. Então, isso é muito forte. Você é de um jeito e os resultados que você colhe têm a ver com isso. Tá? Não é porque o Eduardo é assim que ele sabe e ele tem uma fórmula mágica para quem é igual a ele ter sucesso. Não. Isso aí não tem regra. O que tem regra é você querer, é você estar disposto a pagar o preço. Essa é a regra, vamos dizer, da mentoria, do jogo, da vida. E quando o Du falou de você alcançar o sucesso e não ter Deus no coração, muita gente alcançou o sucesso, sim, multimilionários, e não tiveram Deus, Deus como linha de frente, como o guia. Mas o que aconteceu no final da vida dessas pessoas? Se você pegar a biografia, você vai entender. Foi uma vida vazia. Como é que pausou? Foi um final que a pessoa simplesmente não viu motivo nenhum de ter conquistado aquilo. Né? A pessoa tem o dinheiro, a pessoa alcançou o que a gente chama de fama, sucesso, mas foi em vão. Ela tem esse sentimento, tem um vazio muito grande. O que falta aqui? Aí vai. Você vê cantores indo para as drogas, né? Gente indo para diversas doenças, que o dinheiro não compra saúde. Então, o importante de Deus é justamente isso. É a direção, é o porquê das coisas. Muitas vezes você não vai saber o porquê, mas se você pôs ele na frente, lá na frente você vai descobrir isso. Tá? Então, se você está aqui, não é à toa. Tá? Ninguém está aqui para te vender fórmula mágica, para querer te contar uma mentira. Não, tudo isso é real, acontece. O Eduardo, a Roberta, tá todo mundo de coração aberto. Se você tá afim disso, vamos para cima, a gente vai junto. Tá todo mundo no mesmo barco, ninguém solta a mão de ninguém, não é, Edu? Exatamente. A gente, quando cai para dentro do barco, é todo mundo remando na mesma direção, um ajudando o outro. E tá sendo assim um negócio bem espetacular, né? O Leandro, o Alessandro e a Leandra, da Lumapel. Você vê que toda hora eles estão passando um processo, meu, a gente teve um bate-papo muito legal aí, meu, sem brincadeira, umas 3 horas a gente ficou num bate-papo online, que a gente tá aqui em São Paulo, ele tá lá no Rio de Janeiro, e foi um negócio assim que, graças a Deus, não foi nem o Eduardo e a Roberta, foi o próprio Deus que deu a direção, eles tomaram uma decisão, as coisas já vão começar a acontecer aí, mas eles estão convictos aí de quem tá com eles, né, além de ter aí o nosso auxílio,
ter auxílio de outras pessoas, mas assim, ter a direção do próprio Deus para estar seguindo isso Com daí. certeza. Diegão, mano, se deixar a gente vai virar aqui, meu, já tá por 1h30 aí, a gente vai fazer uma outra aí É, com você, uma outra live, vamos, né? vamos Você vê que tem fazer. muita gente, né, até fazendo os comentários, o Nicolas também aí, fazendo comentário, o Nicolas, meu, tem uma história também extraordinária. E você sabe, né, ô Diego, que assim, no nosso coração ainda arde aí aquele evento lá e você já sabe onde vai ser, meu. A gente Não, vai honrar esse isso vai cara aí, acontecer. a gente vai honrar Exatamente. esse cara, assim, porque assim, o que Deus, A né, gente já está se vendo lá dentro. com certeza, A gente já já tá. está lá dentro. Agora o que Deus vai fazer é as cenas dos próximos capítulos aí. É Certo, isso aí. Diego? Meu, ó, você vê que assim, antes da gente, quando a gente fez um bate-papo ali rapidinho, através de mensagem antes, da gente fazer aí a live, a gente falou, meu, como que vai ser? Meu, pode ser que a gente fale um pouquinho da história aí, mas é assim, como que é que você colocou? Deixa Deus, Preparar, né? é o que Deus preparar. E aí foi justamente isso daí, acabou saindo. Meu, muita gente se identificando com a sua história, eu fico muito contente com isso. O Leandro aí também fazendo muitos O Leandro comentários vai aí. ser pai, o Leandro vai ser pai de novo. Ai, que da hora, hein? Vai ser Caraca, uma menina. meus parabéns, Leandro. Você sabe que você faz parte aí do início também aí da mentoria da Tagma Evolution. Isso daí sem dúvida nenhuma. Eu tive vários papos com ele no início, meu, é um cara extraordinário, né? E que ele entendeu aí, é um cara que tem assim, meu, Deus tem um propósito muito grande na vida dele e tem feito muitas coisas aí, sem dúvida nenhuma aí. Eu agradeço muito a Deus pela vida dele, agradeço pela vida Com certeza. de todo mundo aí, o pessoal, o Alessandro ou a Leandra, tá falando, a minha já está mudando. E a gente está aí para isso. É, A gente está aí para é isso, isso aí. para ser um contribuinte. Diego, a gente vai marcar de novo nosso bate-papo aí, né, para a gente Bora, estar bora. contribuindo mais aí para Tem que donos ver de se o pessoal oficina. quer também, né? Ah, meu, está aí assim, eles já, aqui ó, aqui tem uns comentários bem bacana aqui, com certeza eles vão estar. Essa semana, além da liberação das aulas da jornada resgate da oficina mecânica, a gente vai ter live com o pessoal que já fez parte da mentoria. Eu quero fazer com o Alessandro e com a Leandra aí, fazer eles participarem Vou aí também para acompanhar, hein? Vou contar. acompanhar. Eu não conheço eles pessoalmente, o Amanhã, Alessandro. então, mano, e a mulher dele, sensacional, velho. A mulher dele, assim, Sim. o que Deus fez ali foi um negócio também extraordinário. Amanhã vai ser com o Gleison, que ele entrou aí, né? Amanhã às Top. 21 horas vai ter live Mineirinho com retado esse. Esse mineirinho Mineirinho, aí é brabo. Mineirinho garrado, garrado nos Esse é. processos, garrado na disciplina aí. E aí, sem dúvida nenhuma, a gente vai ter um bate-papo bem bacana. Então, eu aguardo vocês amanhã, às 21 horas aí, pra gente estar dando sequência aí nas nossas lives aí de aquecimento da jornada resgate da oficina mecânica. Certo, Diego? Qual que é a sua colocação Com final aí, certeza. Diego? Para os donos de oficina aí. Cara, a minha colocação final é o que mudou a minha identidade por completo. É eu entender que eu sou perfeito e sou amado por Deus, por Ele. Eu sou a imagem e semelhança dele. Então, assim, eu vou errar, posso errar, mas que eu vou estar sempre em busca do propósito dele. O resto é ajuste. Então, quando eu É, tenho essa verdade no meu coração, eu perco qualquer medo que me trave perante a uma crítica, perante a ser menosprezado, que era o que antigamente me bloqueava muito. Entendeu? O medo de eu me expor, de eu falar, de eu abrir a minha boca e de alguém não concordar comigo. Então, assim, venho buscando conhecimento, venho me aperfeiçoando, venho seguindo essa trilha aí que não tem fim, mas tendo essa certeza no meu coração, todo o restante, esse medo é tirado. Então, se você tem qualquer medo de rejeição ou de alguém não concordar com você,
saiba que você veio aqui e tem uma coisa nesse mundo que eu, Diego, não posso fazer, que o Eduardo não pode fazer. Se você está aqui, é porque só você pode fazer uma coisa em específico. E você só vai descobrir isso quando Deus te direcionar. E aí ele vai tirar qualquer medo do seu coração. E Então você essa se é a permitindo a principal isso, né? mensagem. Exatamente. Exatamente. Então É não isso. deixa o medo te paralisar, não. Show de bola, Diego. Muito obrigado. Mais uma vez, mais um bate-papo extraordinário com um cara extraordinário, com pessoas extraordinárias que Com participaram aqui, certeza, todas. tanto pelo Todas. Facebook, pelo YouTube, aqui pelo Instagram. Você vê que bacana, né, Diego? Eles estão indo aí para o descanso, porque a gente ainda está no início da semana, muita coisa ainda que vai acontecer. Eu tenho certeza que foi plantada uma sementinha no coração deles para enxergar a semana deles de uma forma totalmente diferente. Ninguém imaginava, né? Todo mundo quando fala de live, dono de oficina mecânica, lucratividade para não sei o que, a gente traz um conteúdo para fortalecer, que é o que vai fazer, querendo ou não, vai gerar uma consequência. Eu sempre falo, principalmente nas aulas que eu faço lá na igreja, na Escola Bíblica Dominical, né, buscar o reino de Deus e a sua justiça e as demais coisas vos serão acrescentadas. Também serve. Se a gente aplicar com muita energia, força ali o que a gente faz no nosso trabalho, a recompensa ela vai vir, sem dúvida nenhuma. Certo, meus amigos? Só para Com certeza. comunicar, a primeira aula do resgate da oficina mecânica já está liberada. Só clicar aqui depois que a gente finalizar no link lá, tem um bate-papo bem bacana lá, uma aula bem bacana preparada aí. E vamos que vamos, vamos continuar aí, criando aí, não é nada pelo Eduardo, não é nada pelo Diego, é tudo pelo que Deus quer fazer, não é só nas nossas vidas, fazer na vida de todo mundo, né? Deus está aí para fazer na vida de todos, e está começando a fazer na vida de alguns, no outro já está um pouquinho mais na frente, o outro está querendo a mudança, só falta a gente casar tudo isso, e dá tudo certo para pular para dentro, certo? Diego, Deus abençoe, muito obrigado. Excelente semana para você. Acho que uma das maiores conquistas aí que Deus, acho que um dos maiores presentes que Deus colocou na vida da minha família foi você e a Juliana, né? Porque assim, a gente poder É, contribuir com vocês, vocês não sabem o quanto nós ganhamos, né? Muito com a vida de vocês. Toda vez que a gente se encontra, né? É sempre alegria, é sempre muita risada, é sempre muita descontração. E isso daí assim, é o que nos motiva para continuar. E a cada um de vocês que aqui com está certeza. também conosco, é uma alegria imensa. A maioria das pessoas a gente se conhece sempre pelo online, mas assim, vocês agregam muito na vida da gente também. Olha lá, ó, você vê, ó, Lilian, lá do Rio Grande do Sul, ó, lá de Porto Alegre. Porto Você não tá perto, Alegre. tá pertinho aí, mas o Deus é o Deus presente aí na vida de todos nós, independente da distância, certo, Diego? Saiba que eu te amo Com muito, certeza. eu, a Duda, a Roberta, a gente Amo ama muito você e toda a você, sua ama família muito a também, cara. Ju. Tanto Olha eu lá, quanto a ó, Ju. deixa eu só complementar o Amém. coração com a Duda aqui, ó, pá, ó, coraçãozinho Cara, aqui eu amo junto. vocês, amo essa família. E todos que estão nessa live, saibam, vocês estão nesse mundo para fazer a diferença. Seja na tua cidade, na tua casa, onde você estiver. Tá? Tem um Sem dúvida. negócio que só você pode fazer. Então, talvez seja através dessa aula que está no link da bio, talvez desperte algum gatilho, talvez te agregue alguma coisa, talvez te desbloqueie alguma coisa na mente. Tá? Então, assim, não poupe sua energia para buscar o que está indo de encontro a você. Muitas vezes a coisa passa na tua frente e você fecha o olho. Faz isso não. Tá? Você tem energia de sobra aí. Então, bora fazer essa diferença junto com a gente no setor, no mundo, na tua casa. Todos vocês são muito amados. É isso aí, show de bola. Ó, o André tá aí, né? O André também, Não, André, você espetacular, o tá André. maluco, velho. André é da linha dos Nossa fora da senhora, velho. O que curva. esse cara me ensina também, pelo amor de Deus. Ele é demais, mano. Aí a gente tem aí, ó, Ele é. tem o seu colaborador aí também, né? Deixando um comentário. Tem o Rogério, lá de Camaçari. Caramba, eu conheci Olha que Camaçari ali legal. umas 3 vezes na Bahia, porque meu pai carregava muito ali na indústria que tem lá em Camaçari.
né, fazia muita viagem. Valeu, Lilian, valeu todos que estão conosco. E uma frase para finalizar aqui, o Diego já falou, e eu vou finalizar com uma frase aqui. Ou você muda, ou tudo se repete. Certo? E Deus quer criar mudança na vida de vocês aí, porque Deus é Deus de evolução, é Deus de derramar muitas bênçãos na vida de vocês, certo? Bom descanso, valeu Cabana Car, valeu André, valeu todo mundo aí, valeu Rodolfo, Rodolfo, é isso aí. valeu, aquele abraço, valeu Diego, fiquem com Deus, até mais.